Olá, seja bem-vindo ao dia 359 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos na reta final da nossa leitura bíblica. Foi um prazer ter a tua companhia durante todo esse período. Nós estamos chegando num período festivo, um período onde as famílias se reúnem, mas as pessoas às vezes esquecem de ler as Sagradas Escrituras e se comunicar com o nosso Criador, o Pai das Luzes. Mas é um prazer imenso ter a tua companhia e saber que você está aqui me acompanhando nessa jornada. Mesmo nesses momentos festivos, você ainda continua firme e vivo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Antes de mais nada, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje a nossa leitura estará em 2 Crônicas, no capítulo 30. Iremos ao livro do Apocalipse, no capítulo 16. Iremos ao profeta Zacarias, no capítulo 12. E finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de João, no capítulo 15. Aqui, em 2 Crônicas, no capítulo 30, nós vamos ver a celebração da Páscoa através do rei Ezequias. Vamos a essa leitura? Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto para o rei quanto a toda a Assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelita, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele nos deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirva ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de você. Se vocês voltarem para o Senhor, nos capturaram, para voltaram para o Senhor. Os que capturaram seus irmãos e seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a essa terra. Pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês os voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim, em Manassés e até em Zebulon. Mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, as mãos do Senhor esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando no vale do Cedron. Abateram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor, e assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés. Homem de Deus, os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregavam, visto que nas muitas multidão não haviam se consagrado. Os levitas tiveram que matar cordeiro da Páscoa para todos que não estavam cerimonialmente puros e, por isso, que não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Zaccar e de Zebulon não tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que está escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclinar o seu coração para buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria as festas dos pães sem fermentos durante 7 dias.
Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som de instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram as suas porções das ofertas, apresentaram o sacrifício de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias, e a celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos que haviam reunidos, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou ao céu, sua santa habitação. Vamos agora ao, ao- lá em Apocalipse. Hoje em Apocalipse nós faremos a leitura do capítulo 16 de Apocalipse, onde ele vai retratar sobre as 7 taças da ira de Deus. Vamos a essa leitura falando sobre as 7 taças da ira de Deus? Diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derrubou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos, dos teus profetas, e tu lhe deste desse sangue para beber, como eles merecem. Eu ouvi o altar responder: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender das suas obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande Eufrates, e secaram as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São os espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Estes vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha, do grande dia do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as vestes, para que não ande nu e não seja vista as tuas vergonhas. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Amargedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vinda do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Vamos agora ao profeta Zacarias. Hoje nós faremos a leitura do profeta Zacarias no capítulo 12. Aqui nós faremos a leitura de a destruição dos inimigos de Jerusalém e também o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Vamos a essa leitura? Diz assim, profeta Zacarias, capítulo 12. Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende o céu e assenta o alicerce da terra,
e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porei em pânico todos os cavalos e deixarei loucos seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes porque o Senhor dos Exércitos é o seu Deus. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre os gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda e todos os povos ao redor. Mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim os mais fracos dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor vai adiante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único e se lamentarão amargamente por ele, como quem perde o filho do mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Hadad e Rimon, no vale do Megido. Todo o país chorará. Separadamente, cada família com as suas mulheres chorará. A família de Davi com as suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres e todas as demais famílias com as suas mulheres. Vamos agora à nossa última leitura. Na nossa última leitura, hoje nós iremos ler o Evangelho segundo João, no capítulo 15, aonde aqui Jesus ele vai falar que ele é a videira verdadeira e também ele vai falar dos ramos e ele vai falar também que o mundo ele odeia os discípulos do Senhor. Vamos a essa leitura? João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta, e todo aquele que dá fruto ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que foi jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Já não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedires em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-o do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se da palavra que eu lhes disse: nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhe falado, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado.
Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora eles a viram e a odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estarão comigo, pois estão comigo desde o princípio. Grato pela tua companhia, aguardo você amanhã para nós encerrarmos mais um ciclo e, se Deus nos permitir, em poucos dias estaremos encerrando a nossa leitura por completo. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornamos amanhã. Até lá.